nós tínhamos como texto base, temos como texto base, melhor dizendo, a Maria da Graça Mizukami, onde ela traz todo um recorte da psicologia humanista, né? Então, a partir desses escritos, a partir também de uma sugestão que eu vou enviar para vocês via AVA, do link da própria escola Summerhill, que fica no Reino Unido. Essa página vocês podem colocar no Google, né? Ele traduz em língua portuguesa, para que vocês possam conhecer, né? Um pouco mais da escola, né? Da proposta do Alexander Neil. É importante ressaltar que a escola Summerhill, ela foi fundada em 1921. O Alexander Neil, o fundador, que foi educador, né, se apresentou na história como educador, ele viveu de 1883 até 1973, né, no Reino Unido. E é importante pegar esse contexto, né, desse período histórico, verificar a questão do que era a educação, né, ou como era a educação nesse período. Em contrapartida, nós vamos também falar do Carl Rogers, formação em psicologia, né, psicólogo, um psicólogo que atuou nos Estados Unidos da América, né, precisamente na Califórnia, e que ele entra em contato, né, com essa ideia da escola Summerhill, e acaba se apropriando dos principais conceitos para levar para a psicologia. Uma psicologia não como nós tínhamos visto já em Freud ou em Skinner, uma psicologia que ela se colocava com o sujeito, né, em frente ao sujeito, mas sim a partir de Carl Rogers, influenciado pelo Alexander Hill, né, pela ideia de Summerhill, um processo educacional. O Rogers ele vai trazer uma escola diferente, que é a psicologia centrada no cliente. E nós vamos olhar o que é isso, né, na sequência. Um ponto importante para a gente entender de que contexto é esse que nós estamos falando, vocês lembram do texto do Samuel Froneto? Eu vou pegar a minha cola aqui na página 11. Se vocês pegarem esse texto do Samuel Froneto, na página 11 nós temos aquele quadro que nós já falamos nos encontros presenciais, e eu vou fazer uma leitura de 2 trechos para vocês. Então, quando nós pensamos um contexto, nesse quadro, o Samuel Froneto, só recordando, ele vai trazendo assim, apontamentos do que era o processo de ensino-aprendizagem em diferentes temporalidades. Então, nós temos aqui em 1929, a aprendizagem ocorre sempre que o comportamento exibe uma mudança ou tendência progressiva, ou seja, com a repetição da mesma situação ao que o sujeito foi estimulado. Ou seja, em 1929 tem um direcionamento de uma instituição ou de alguém em relação ao estudante, né? Na sequência, 1931, nós temos a aprendizagem, consiste na reorganização de um campo determinado por uma necessidade, né, que foi obstruída, ou seja, alguém elabora algum projeto e leva esse projeto, é um projeto direcionado, um projeto com uma intenção, né, ou seja, um começo, um meio e uma finalidade, né, para que o sujeito aprenda. E ainda, né, na década de 30, a aprendizagem como mudança de uma realização numa certa direção a partir de um agente. Então, ou seja, esse era o contexto no mundo. E qual foi a relevância, né, tanto do Carl Rogers na psicologia, Carl Rogers, né, citado entre tantos outros, né, que seguiram uns trabalhos semelhantes ao Carl Rogers, ou seja, a busca de uma psicologia não mais com um olhar médico, mas um olhar humano, para esse sujeito humano, onde o psicólogo vai ao encontro de uma compreensão desse sujeito, né, e não o contrário. E por outro lado, nós tínhamos uma educação nesse contexto, né, também diretiva. Então, quando se pensa, né, na psicologia humanista, o que ela vai olhar?
ela vai olhar a potencialidade humana, ou seja, o potencial desse sujeito, né? Posso chamar ele de sujeito, de paciente, em termos do encontro dele com o psicólogo, mas o potencial dele conhecer o que está causando desconforto. Então, ele vai contar pro psicólogo, ou seja, né, esse sujeito. Agora, em contrapartida, quando Alexander Neal pensa essa escola, como vai funcionar essa escola, né? Essa escola vai colocar de uma forma não impositiva. Então, imagina 1921, nesse contexto todo que eu resgatei lá do quadro da página 11, né, do Samuel Froneto, o Alexander Neal vem dizer assim, nós temos uma escola que é uma escola para promoção do sujeito, né, uma escola livre, onde esse sujeito é livre, não tem uma imposição para ele. Não é imposto para o aluno assistir aula. Essa criança ela tem liberdade, ela é vista como um sujeito que faz parte de um contexto. A ideia da terapia, até hoje, da psicologia ainda no Brasil, é a promoção da autonomia do paciente, a autonomia do cliente na relação psicólogo, né, na relação de consultório, numa relação de instituição. E o Alexander Neal vai colocar também na escola dele como, né, premissa a questão da autonomia desse sujeito ser autodidata, não mais é um sujeito que vai reproduzir o que o professor, né, ou que a escola determinava, mas sim que ele vai buscar o que é o seu interesse. Quando se fala, né, a psicologia humanista, ela vem trazendo uma aprendizagem participativa. O que vem a ser isso? Tanto na psicologia quanto, né, na educação humanista. Ambos têm algo a ensinar, ambos têm algo a aprender. Então, por isso que a ideia do Alexander Neal foi colocar crianças, né, de 5, né, até 18 anos, né, estudantes de 5 a 18 anos, onde se tem ali a ideia de reuniões, de compreensão do que está sendo discutido, claro que assegurado a questão da particularidade do processo, né, cognitivo, ou seja, do desenvolvimento da criança, as possibilidades de compreensão, de um adolescente, né, pré-adulto de 18 anos, mas quando compreendido, o que se discute em reuniões semanais, o voto de uma criança de 5 anos é igual ao voto de um adolescente, ou pré-adulto, vamos chamar assim, de 18 anos. Todas as atividades são coletivas e esse sujeito, esse professor, porque ele é um adulto, com um papel pré-estabelecido. Então, existe sim uma organização em Summerhill. É do conhecimento de todos, que é uma instituição, que essa instituição tem diretrizes a todo momento, né, revistas, discutidas, e que existe sim um componente, um mediador, que é o nome do professor nesse contexto, que ele vai promover o aprendizado dessa criança. Então, o que se tem de história, né, é importante ressaltar, que naquela época da Summerhill existia o bullying já, quando as crianças adentravam de outras esferas, né, de outro tipo de educação, naquele contexto sócio-histórico, adentravam Summerhill e acabavam trazendo algumas questões relativas a preconceito, ao bullying. E as reuniões semanais, elas tinham como foco esses eventos, para discussão, para ressignificação, ou seja, para uma nova ordem, né, da interação de aprendizagem e de compreensão. Então, claro que existia xingamentos, pequenas agressividades, disputas, isso é inerente ao sujeito humano. E também era discutido, segundo, né, os textos, né, os registros do Alexander Neal, isso é um componente do sujeito humano, do próprio desenvolvimento, da maturidade do sujeito humano, e que também aparecia em Summerhill e era sempre compartilhado, sempre discutido, né?
A avaliação em Summerhill, ela vem como um caráter secundário. E secundário por quê? É o processo de encontro, o processo da aprendizagem desse sujeito em relação àquilo que vem ao seu interesse. Mas principalmente, né, tanto na psicologia humanista, vou retomar esse papel do psicólogo humanista como da educação humanista, é uma autoavaliação, um autoconhecimento. Né? Então, quem é esse sujeito que vai até um psicólogo humanista que vai seguir perspectivas, entre elas, perspectivas teóricas, entre elas a do Carl Rogers. Né? E quem é esse sujeito que vai a uma escola, vamos dizer assim, grosso modo, de educação livre? Esse sujeito que ele vai com uma proposta de aprender, com uma proposta que não no resultado final, ou seja, na nota, num ranking, mas principalmente olhando o processo. Claro que a escola Summerhill, se tem no histórico, a mídia trouxe para nós mais ou menos entre 2000 e 2002, porque imagina, né? Nós temos ali o Reino Unido, uma potência, né, falando politicamente, economicamente falando, uma potência nos anos 2000. E aí o que nós temos em contrapartida? Summerhill, ainda ativa até hoje, né, 2020, a escola ainda existe, tem um registro não muito recente, fazendo um parênteses, de 2015, que em 2015 eles estavam com 100 estudantes, né, em regime integral lá em Summerhill. Então imagina que em 2002, o próprio governo do Reino Unido tentou fechar Summerhill, dizendo que essa proposta não cabia com o que o Reino Unido pensava em termos de educação, em termos de formação do cidadão. E Summerhill os dirigentes de Summerhill foram ao tribunal, inclusive com os estudantes. E é interessante que a mídia trouxe naquele contexto, né, entre 2000 e 2002, notícias para o mundo desse movimento. Então, a escola ela foi acionada pela justiça, pelo ordenamento, né, do Reino Unido, os seus dirigentes, né, enquanto à frente da instituição, foram chamados e os estudantes se colocaram, né, à disposição. E nesse contexto eles foram inclusive levados, né, para depor. E aí que finalmente o Reino Unido começa a entender a proposta de Summerhill, né, da autonomia, da autenticidade desse sujeito, do bem-estar desse sujeito. O desenrolar desse processo é que Summerhill precisou, até certo ponto, se adequar ao ordenamento da educação, como se fosse aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal, a nossa LDB, o nosso Plano Nacional de Educação. Summerhill se adequou sim, né? Compartilhou com os seus estudantes, com todos os seus mediadores, né? Com todos os participantes de Summerhill, todos até hoje têm conhecimento, né, do ordenamento maior, né, do Reino Unido, mas Summerhill procura continuar como educação humanista. Então, o que se tem de registro quando se pensa, por exemplo, em universidades, mas então o aluno de Summerhill